com a gente. Urian, muito bom dia. Como é que o mundo amanhece nessas 24 horas depois do ataque dos Estados Unidos e Israel ao Irã? E qual que deve ser a nossa preocupação? O que a gente pode esperar para as próximas horas? Urian, bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia a todos. Acredito que o mundo amanhece com uma sensação de incerteza. Até estava fazendo esse exercício agora. Quando a gente olha para as reações que têm acontecido tanto no Irã quanto em Israel, não existe algo único. Então, por exemplo, no caso do Irã, existem grupos diferentes ali dentro que precisam ser olhados de formas diferentes. Então, existe sim uma parte que apoiava o regime, talvez até uma parte menor do país que estava apoiando o regime, que está lamentando, está nas ruas, e tem algumas imagens têm sido divulgadas pela imprensa iraniana mostrando isso, né, as pessoas de luto sofrendo, e existem aquelas imagens que a gente observou ontem que viralizaram nas redes sociais, que parecia que Teherã estava ali na final de uma Copa do Mundo, com as pessoas comemorando, gritando quando sai a notícia do líder supremo. Então, existem esses dois posicionamentos dentro do Irã. Qual é o maior agora? Eu diria que talvez seja a posição de alívio, dado todo o trauma que a população enfrentou por conta das repressões que aconteceram ao longo dos últimos meses, que deixaram 40 mil mortos, mais ou menos. E em Israel, sensação também de felicidade por conta da morte daquele que era talvez ali o maior símbolo dessa primeira geração de revolucionários que pregavam a morte, a extinção do Estado de Israel, mas também de muita incerteza. Isso porque o Estado ele continua sendo alvo desses ataques, até o momento, ataques bastante cautelosos, eu diria, tá? Que mostram também algo bastante importante, Natália, que por mais que a principal liderança do país tenha sido eliminada, as coisas continuam funcionando. Senão esses ataques não estariam acontecendo. Esses ataques estão, inclusive, tendo como alvo países do Golfo nesse momento. Então, e de insegurança, eu diria, porque muitos daqueles abrigos, e a gente tem também conversado e mostrado pessoas nos abrigos israelenses, muitos desses abrigos eles não estão preparados para o tipo de míssil que o Irã muitas vezes acaba lançando contra o território israelense. Grande parte das construções em Israel elas foram projetadas para aguentar aqueles foguetes que vêm de Gaza, estilhaços ou até mesmo drones, mas os mísseis eles têm a capacidade, inclusive, de derrubar prédios inteiros. Então, é algo para o qual o país ele está se reequipando, né, está fortificando as suas construções, mas ainda falta chegar lá para que a população ela fique ainda mais segura. Urian, excelente você levantar essa questão, que são as condições desses três países envolvidos nesse conflito, que a gente não tem uma declaração agora de guerra, né? Assusta tudo e pra gente parece, né? Ainda mais o Brasil, um país que não entra em guerras, né? Não participa de guerras, enfim, nunca está dentro desses conflitos, se coloca como neutro, inclusive, quer ajudar nas negociações e tudo mais. Então a gente não tem a declaração de guerra. E o Irã diz que os ataques são uma declaração de guerra, a morte, né, do Ali Khamenei é uma declaração de guerra. A gente deve ver isso se aprimorando ao longo das próximas horas. Mas como são essas condições? Você falou já um pouquinho agora de Israel, da condição de Israel de aguentar agora o revide do Irã, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais também sobre isso, sobre Israel, mas sobre o poder do Irã de revidar e por quanto tempo consegue revidar e também resistir caso aconteça realmente mais ataques dentro do Irã e um conflito mesmo armado, né? De repente, numa situação de guerra. E, claro, também o lado dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos têm condições de manter isso por muito tempo, por que manteria isso por muito tempo? E, claro, se os americanos podem ter medo
de ter algum tipo de atentado terrorista, como a gente viu lá atrás. Com certeza, isso é uma possibilidade, ataques terroristas. Inclusive, a gente viu na Argentina, em 1994, quando o Hezbollah deixou mais de 80 mortos em um ataque que aconteceu. Então, a partir desse momento, comunidades de judeus ao redor do mundo inteiro passam a se tornar alvos também, tá? É uma preocupação que existe, com o aumento também do antissemitismo que tem sido observado ao longo dos últimos 2 anos, por conta da guerra entre o Hamas e Israel. Eu diria, e isso é interessante também, que teve uma análise que eu ouvi ontem falando justamente isso, que o chefe do Estado-Maior norte-americano, ele já tinha avisado o Donald Trump que o que hoje os Estados Unidos têm de poder militar nessa região, inclusive com 2 porta-aviões, eles estão lá justamente para reforçar todo aquele sistema de defesa antiaéreo de Israel. E também, se for o caso, as bases norte-americanas na região. Porém, existe uma estimativa de que, dependendo da maneira e da intensidade que ataques forem feitos vindos do Irã contra esses territórios, pode ser que em algumas semanas esse sistema de defesa ele comece a ficar um pouco saturado, porque você precisa de tempo, você precisa de muito recurso para conseguir recompor todos esses equipamentos que a gente está observando lá, ali nas imagens, né? Eles servem para bater aqueles mísseis, aqueles drones quando são lançados. Então, essa é uma preocupação, tá? Mas a gente precisa analisar também, e aí se a gente vai vendo, Natália, que uma coisa sempre depende da outra. A gente precisa analisar até que ponto a capacidade agressora e de retaliação do Irã, ela também foi afetada. O Irã, que já está mais debilitado por diferentes motivos, seja por conta da maneira como o Hezbollah, ao longo dos últimos anos, ele tem sido enfraquecido também no Líbano, tanto é que tudo isso acontece agora. Por quê? Porque Israel e os Estados Unidos, eles enxergaram que havia uma janela de oportunidade para agir agora. Existe toda uma conversa sobre programa nuclear iraniano ou programas de mísseis balísticos, mas fato é que, independente de se a questão do programa nuclear ou dos mísseis balísticos for verdade ou não, fato é que essa janela de oportunidade para ação estava lá por conta desse enfraquecimento regional. A partir do momento em que Israel enxerga que não tem mais uma pistola apontada para sua cabeça vinda do norte, vulgo Hezbollah, ou até mesmo com enfraquecimento de outros grupos, como ou de outros regimes, como é o caso do regime do Assad na Síria, que cai também no ano passado, enxergam que pode agir. Aí Israel faz no ano passado, juntamente com os Estados Unidos, os ataques aos lançadores de mísseis iranianos. Então hoje o Irã ele está sim, sem dúvidas, muito mais fraco do que estava no passado. Com esses ataques ocorrendo ontem também, aí agora eu acho que fica a grande dúvida. Até que ponto ele teria hoje a sua capacidade de responder de uma forma tão agressiva? E não vamos minimizar isso, tá? Essas respostas que a gente tem observado até então, tanto contra Israel ou até mesmo contra esses países do Golfo, tem sido uma resposta de bastante cautela. Mas até que ponto existe uma resposta mais agressiva, isso a gente tem que talvez esperar para saber, e o regime ele pode também precisar de tempo para organizar uma resposta maior.